Vamos lá. Gênesis 30, 25 e 26. E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Todos conhecem a história de Jacó, pelo menos aqueles que têm uma preocupação em estudar um pouco a palavra do Senhor, sabe quem foi Jacó e o que representa Jacó dentro da palavra do Senhor. Esse texto que nós lemos mostra um homem chegando ao limite do seu esgotamento. Um homem que havia sonhado em ter algumas coisas, sonhado em possuir algumas coisas e lutou para isso, ignorando algumas regras, e chegou a esse nível de cansaço e fadiga, querendo ir embora, querendo ir para outro lugar, querendo sair debaixo daquele jugo, daquela luta que ele estava sofrendo ali. Então ele olha para o tio dele, que era para quem ele trabalhava, e diz assim: olha, dá o que é meu, eu quero ir embora, não quero ficar mais aqui. Mas acontece uma coisa muito interessante na vida desse homem. Eu não sei exatamente quando foi, a Bíblia não mostra exatamente quando foi, mas ela mostra aqui que sempre quando você chega no fim com você mesmo, quando você desiste de você, quando você para de agir como você, Deus entra com uma providência. Deus entra com um milagre. Jacó havia lutado de todas as formas. Jacó estava segurando o barco da sua vida no meio de uma tempestade com todas as suas forças. Mas ele chega a um ponto e diz: chega, eu quero ir embora, eu cansei. De repente você veio hoje aqui cansado, fadigado, sem ideias mais para continuar. Você não tem mais ideias para ir para frente. Esgotou o seu estoque de ideias, de criatividade. Esgotou as desculpas, se esgotaram, as forças se acabaram. E a Bíblia mostra que nesse período, entre o versículo 26 e entre o versículo 25 e o versículo 26, acontece uma coisa. Deus dá uma revelação para Jacó. Deus dá para ele uma revelação. E eu vou dizer uma coisa para você que está aqui. Você pode buscar de todas as formas as soluções para os seus problemas. Você pode tentar o conselho de muitas pessoas. Mas alguns problemas vão se solucionar com uma revelação de Deus, com um caminho de Deus. Quando Deus te revelar uma saída, quando Deus te revelar um caminho especial, específico para a tua vida. Você não pode alcançar a solução de determinados problemas se de Deus não vier uma revelação para aquilo. Você vai esgotar o dinheiro, vai esgotar a sabedoria humana, vão se esgotar os relacionamentos, vão se esgotar as ideias, vão se esgotar o tempo de vida que você tem, vai se esgotar a experiência de vida que você tem, mas somente quando Deus revelar do céu uma porta, um caminho, uma estratégia para você, aí as coisas realmente vão começar a mudar na tua vida. E como é que você alcança essa revelação? Jacó, ele alcançou essa revelação quando chegou quando esgotou as tentativas da vida dele. E Deus é tão paciente que ele espera. Não é propriamente isso que Deus quer para a nossa vida, mas por causa do nosso livre-arbítrio, o qual nós defendemos com unhas e dentes, Deus permite que você vá tentando do seu jeito. Deus permite que você vá buscando solução do seu jeito. E você vai sofrendo as consequências daquilo.
E quem está junto com você vai sofrer as consequências junto. Até o ponto que você olha para Deus e não sabe mais o que dizer, ou não sabe mais o que fazer. Você então dá um suspiro, você então se ajoelha em algum lugar, você então se prostra em algum lugar e você diz: Deus, eu não sei o que fazer. Aí Deus entra com providência. Quando você não sabe o que fazer, é que Deus faz. Quando você não sabe para onde ir, é que Deus age. Quando você perde as suas forças humanas, é que Deus começa a trabalhar na tua vida. Nós defendemos princípios que nós viemos aprendendo durante a vida toda. Aprendemos dos nossos pais, aprendemos dos nossos tutores, de alguma certa forma, e nós vamos defendendo aquilo, mas Deus não constrói em cima de estrutura que Ele não criou. Deus não constrói nada em cima de uma estrutura que não tenha sido Ele que tenha fabricado. Você entendeu? Então Deus muitas vezes primeiro dá o tempo da destruição. É o tempo de quebrar tudo. É o tempo de desfazer tudo. É o tempo de desacreditar de tudo. Quando tudo é desacreditado, quando tudo é destruído, quando tudo muitas vezes se acaba, então Deus começa uma nova construção, um novo modelo, uma nova forma. E Ele ali vai construir um grande prédio formoso, uma estrutura forte, uma estrutura resistente, uma estrutura inabalável. Você fica pedindo para Deus certas coisas, e Deus então quer lhe dar, mas Deus precisa muitas vezes primeiro destruir aquilo que foi construído de forma errada. Porque Deus não constrói sobre estruturas que Ele não participou. Sai um amém aí? Amém. Jacó agora chega, e nesse período, entre esses versículos, ele recebe uma revelação. O interessante que Deus se manifesta quando nossos recursos se esgotam e quando nós entregamos o nosso caminho a Ele. Lá em Salmo 37, versículo 5, a Bíblia diz assim que entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Deus não toma o teu caminho. Deus não arranca das suas mãos. Deus não atravessa o teu caminho e te derruba. Deus fica esperando você entregar a Ele. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar e confiar, e o mais Ele vai trabalhar. E o trabalhar de Deus muitas vezes é silencioso. O trabalhar de Deus muitas vezes vai na contramão de tudo aquilo que você entende. O trabalhar de Deus muitas vezes vai no oposto daquilo que você está acostumado a ver. Por isso assusta, por isso nos apavora. Mas no meio desse trabalhar Deus vai dar uma revelação. No meio desse trabalhar Deus vai dar um caminho para você, minha irmã. No meio desse caminho Deus vai dar uma revelação para você, irmão. Deus vai mostrar uma porta que ninguém viu. Deus vai mostrar uma saída que ninguém viu. Deus vai mostrar um caminho que ninguém viu. E você vai passar por ele. E grande vai ser a tua vitória. Grande vai ser a mudança. Grande vai ser a conquista. Vai ser estável. Vai ser forte. Vai ser bonita. Vai ser tranquila. Porque Deus está construindo um prédio novo sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. No verso 31, Jacó está com certeza de que Deus vai agir ao seu favor. Porque quando ele se dirige, ele dirige para Labão com uma resposta. No versículo 26 ele quer ir embora. Ele quer largar tudo, porque ele não tem uma direção. Mas no versículo 31, entre o versículo 26 e 31, acontece uma coisa com Jacó que ele não conta para ninguém. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia sempre recomenda que você só compartilhe os seus sonhos com quem está no nível espiritual que você tem. E muitas vezes a Bíblia diz para você ficar quietinho. Jacó não fala nada com ninguém, mas quando Labão diz para ele: qual vai ser o salário? O que você quer que eu faça? Aí ele diz para Labão: aqui ele já teve a revelação. Aqui ele já teve de Deus o sinal que ele precisava. Então ele diz para Labão assim: nada me darás.
tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho se me fizeres isto. O engraçado é que ele queria ir embora. O engraçado é que ele queria pôr um ponto final. Ele queria desistir. Queria entregar os pontos, juntar o restinho que ele tinha e ir embora. Mas quando chega no versículo 31, ele diz: olha, você não precisa me dar nada. Irmão, quando você tem de Deus um sinal na sua vida, quando você tem de Deus uma revelação, Deus não vai deixar você sem uma palavra, Deus não vai deixar você sem uma revelação, Deus não vai deixar você sem uma luz no fim do túnel. E quando você tiver essa luz, você vai saber para onde ir, você vai saber aonde se agarrar, você vai saber para que caminho você deve correr. Aleluia, aleluia. Ele diz: nada me darás, nada me darás. Aí ele diz assim: eu tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho se me fizeres isto. Aí ele propõe para o seu tio uma coisa. Versículo 32. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, semear por furto. Então disse Labão: tomara que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e em todo moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. E Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Querido, nós vivemos buscando certezas para fazermos as coisas. Nós vivemos buscando sinais para fazer as coisas. Temos que tomar um certo cuidado nessa busca de sinais, nessa busca de certeza. Porque Deus é um Deus de peculiaridades. Deus é um Deus de pequenos sinais também. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Ele ficou ali, porque ele teve de Deus uma coisa maravilhosa. Quando eu li esse texto, eu não entendia. Eu entendi que eu ficava meio confuso, porque que momento que Labão teve essa revelação? Labão não teve esse sinal enquanto ele estava ocupado com as ovelhas. Ele teve um sinal quando ele parou. Existe um período em que você corre de um lado para outro para trazer respostas às suas causas. Esse não é o momento que Deus vai falar com você. Enquanto você está correndo de um lado para outro, Deus não fala com você. Mas quando Jacó chegou e disse assim: olha, vamos parar, vamos organizar as coisas aqui, porque eu tomei uma decisão. E Deus trabalha com decisões. Deus trabalha com decisões. Deixa eu dizer mais uma vez: Deus trabalha com decisões. Deus não trabalha com incertezas. Deus não trabalha com eu acho. Deus não trabalha com não sei se vou, não sei se compro, não sei se fico, não sei se faço. Deus trabalha com decisões. Se você não tem isso, você tem que começar a pedir ao Senhor e dizer para Ele: Deus, me faz uma pessoa de decisão, porque enquanto eu não tomo uma decisão específica, Deus não age. É tão interessante isso que quando Maria ficou grávida, o relacionamento de Maria e de José era tão bom, e José era um homem tão honesto, tão direito, tão amoroso,
que ele, quando descobre que Maria ainda não era sua esposa, era noiva, mas os noivos moravam junto. E ele sabia que ela estava grávida. Ele perguntou: você está grávida? Sim, estou. Aquela história não passou muito bem na cabeça de José, e claro que não passaria, mas ele tomou uma decisão. Mas a forma como você toma a decisão também define o tipo de revelação que você vai ter. E a tua decisão é um perigo quando ela sai de partida de um caráter deturpado. Decisões deturpadas não são decisões corretas. Decisões translocadas não são decisões corretas. Uma decisão precisa estar amparada por um caráter correto. Uma decisão precisa estar amparada por um temperamento correto. A Bíblia diz que José intentou secretamente deixar Maria para não difamá-la. Sabe por que Deus mandou um anjo e falou com José? Porque ele intentou deixar Maria sem querer difamá-la. Se José tivesse chegado e falado para a família: olha, eu descobri que essa sem vergonha está grávida e não é meu, eu não quero saber de quem que é, eu sou um homem honesto, direito, eu não compartilho com safadeza, com cachorrada, eu não compartilho com esse trem errado, eu vou embora. José teria ido embora, mas ele não teria tido uma revelação de Deus e participado de uma coisa maravilhosa. A forma como você decide define para que lado você vai. A forma como você reage na circunstância define o fruto que você vai ter no futuro. Aleluia! Jacó chegou para o tio e disse: olha, está aqui. Conversou com ele honestamente, conversou com ele direitinho. E quando você faz as coisas, pelo menos o básico do que Deus quer, Deus não deixa você sem uma revelação. Deus não deixa você sozinho. Deus não vai te abandonar. Deus não vai te deixar. Sabe por que vai dar certo? Sabe por que você vai vencer? Porque você tem caráter. Porque você, com todos os problemas da sua vida, você ainda preza por uma vida digna diante de Deus. Porque você ainda preza de ser um crente que não vive difamando. Porque você ainda preza por ter o Espírito Santo de Deus. O diabo pode sacudir de um lado para outro, o diabo pode bater lata, mas a prova de que isso não vai acontecer na tua vida e de que Deus vai te dar vitória é porque você está andando em direção à luz do Espírito. Você está andando em direção ao Evangelho, calçado na preparação do Evangelho. Aleluia! Suas decisões têm que estar amparadas nisso. José tentou deixá-la secretamente para não difamá-la. Quantas pessoas fazem as coisas com o propósito de difamar? Quantas decisões são tomadas sem que haja peso das consequências? Quantas palavras são faladas sem que haja peso do que aquilo pode trazer? Mas quando José juntou as malinhas dele para ir embora, ele ia perder toda a bênção dele. Ele ia fazer uma grande bobagem. Arrumou a malinha, tudo. Secretamente, talvez calculou de madrugada para ninguém ver. Eu vou sair. Eu não sei como é que vai ser, mas vai ser melhor para mim, melhor para ela. É uma boa moça. Eu não vou difamá-la. Eu não vou esculhambar com a vida dela. Eu não vou arrebentar com a família dela. Eu não vou aproveitar disso agora e vou descer o porrete, não. Eu vou sair caladinho, porque acho que é o jeito certo de fazer. Lá do céu Deus fala: vem cá, Gabriel, corre aqui, Gabriel, corre, desce e fala para ele não fazer isso, porque eu preciso dar uma revelação. Ele precisa entender que o que eu estou fazendo é grande, o que eu estou fazendo é maravilhoso. Então eu vou dizer nessa manhã para você que entrou aqui pedindo para Deus falar com você: Deus está mandando do céu uma revelação para a tua vida, que vai mudar a tua vida, vai mudar o teu status, vai mudar a tua condição de vida, vai mudar o lugar de vida que você vive. Deus vai mudar a tua vida. Aleluia. Jacó falou com Labão: vou embora. E nesse período Deus deu uma revelação para ele. Só que é uma revelação para quem realmente está no Espírito. No capítulo 31, Deus manda Jacó tornar a terra dos seus pais. Aqui Deus está mandando ele embora.
Então Jacó começa a contar uma história para a esposa dele. No versículo 4 diz assim: então enviou Jacó e chamou a Raquel. Versículo 4 do capítulo 31. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhes. Aqui ele começou a contar o que havia acontecido. Porque quando elas viram ele tomando aquela decisão: nós não vamos embora, não, nós vamos ficar. Irmão, como é importante aquele que está na frente, como é importante um pai de família, como é importante um líder andar debaixo de uma orientação de Deus. Como é importante o crente andar debaixo de uma orientação de Deus. Se você é marido, é esposo, e você toma decisões sem estar na orientação de Deus, a sua família vai sofrer junto com você. Aquelas mulheres não entenderam. Jacó, nós íamos, agora não vamos mais. Aí ele chama elas e falou: agora eu vou revelar para vocês o porquê que nós ficamos e o porquê que Deus tem me prosperado tanto. Tem a hora certa, irmão, de você revelar. Tem a hora certa de você falar. Nós precisamos aprender lá em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Tem tempo de falar e tem tempo de estar calado. Se você fica calado no tempo de falar, você é dominado. Se você fala no tempo de calar, você domina. Em nenhuma dessas atitudes Deus está trabalhando. Hello? Aleluia? Você entendeu isso? Ele chama as mulheres e começa a contar. Ele faz um pequeno desabafo. Versículo 5, versículo 6. E no versículo 6 ele diz: e vós mesmas sabeis como, com todo o meu poder, tenho servido ao vosso pai, com toda a minha força eu tenho servido ao vosso pai. Mas vosso pai me enganou, versículo 7, e mudou o meu salário 10 vezes. Quando você tem de Deus uma revelação, ninguém muda o resultado final de que Deus planejou para você. Quando você é um dos privilegiados que alcançam de Deus uma revelação específica, pode estar a maior tempestade, pode se levantar inimigos, pode se levantar caluniadores, pode se levantar mentirosos, pode se levantar lobos, pode se levantar demônios, pode se levantar todo tipo de praga, de peste, do que for. Aquilo que Deus escreveu sobre a tua vida vai acontecer, e Deus está trabalhando para que aconteça. Eu vou profetizar nesta manhã para você: Deus está trabalhando na tua vida. Deus está trabalhando na tua vida. Você precisa ouvir mais uma vez: Deus está trabalhando na tua vida. Pelo amor de Deus, creia nesta palavra, porque Deus me colocou aqui nesta manhã, aleluia, para dizer que Deus está trabalhando. Aleluia. 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Aí quando chega no versículo 9, ele diz assim: Deus tirou o gado do vosso pai e me deu a mim. Transferência de riqueza. Na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, principalmente no Antigo Testamento, Deus tinha um negócio muito interessante de tempos em tempos fazer uma transferência de riqueza. E isso é bíblico, porque está escrito que Deus dá ao ímpio dinheiro, Deus dá trabalho, ele trabalha, ele faz, ele ajunta riqueza, e Deus procura alguém em quem ele possa confiar, que tem um coração quebrantado e contrito, e Deus então transfere para a conta dessa pessoa. De tempos em tempos você vai encontrar pessoas com história de que teve uma grande oportunidade financeira na vida. E ele começa a contar a história para suas companheiras. E ele disse, versículo 10: e sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia. Isso aqui foi quando ele disse para Labão: eu vou ficar e vou tomar conta do rebanho. E todos os malhados e salpicados que nascerem serão meus. A primeira coisa que Labão fez foi pegar os salpicados e malhados de qualidade, os cabritos, e colocar a 3 dias de distância do rebanho que Jacó ia tomar conta.
Sabe qual era a probabilidade genética e física das ovelhas que Jacó tomava conta de nascerem ovelhas e cabritinhos salpicados e malhados? 1 em 1 milhão. Sabe qual seria a probabilidade do salário de Jacó? Nada. Mas sabe por que ele aceitou essa loucura? Porque Deus tinha dado uma visão para ele. Ah, meu irmão, se nessa manhã, aleluia, você se desligar de um punhado de lixo que o diabo tem, se você se desligar de um punhado de lixo que muitas vezes o diabo joga na nossa mente, você vai sair daqui hoje com uma revelação. aleluia, E sabe quais serão as probabilidades da sua vida dar certo e de você alcançar aquilo que você tem buscado no Senhor, seja de ordem espiritual ou de ordem material? Aleluia, Deus está trabalhando para isso acontecer. Deus está trabalhando, diga para você escutar, fala para você, Deus está trabalhando comigo, Deus está trabalhando por mim. Eu não entendo muitas vezes, mas eu sei que Ele está trabalhando, porque eu posso escutar o barulho dEle pelas madrugadas movendo as peças. Eu posso escutar o barulho de Deus, muitas vezes baixinho, mas eu escuto de madrugada um mover de coisas para lá e para cá, para lá e para cá. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus trabalhando, é Deus movendo, é Deus trabalhando lá longe, do outro lado do mundo, do outro lado do planeta, não importa. Deus está trabalhando pela sua vida. Meu Deus do céu. Então ele começa a contar para as mulheres. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, ele tomava conta do rebanho. Então eu levantei os meus olhos e vi em sonhos. Ele viu aonde? Em sonhos. Eu vi em sonhos que os bodes que cobriam, a palavra cobrir significa cruzar. Os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. Todos os dias, quando Jacó aceitou aquilo, entre o período dele dizer, estou indo embora, não aguento mais, quando foi para tomar a decisão de ir embora, honestamente, direitinho, porque ele não queria fazer mais coisa errada, ele queria tomar uma decisão justa, honesta. E quando você preza pelo mínimo de honestidade, de justiça, quando você quer fazer as coisas não só pensando em você, mas pensando nos outros também, como José fez com Maria, Deus então para o céu. Deus literalmente para o céu. Deus para. Deus para e diz, corre lá, não deixa ele fazer isso. Sabe por que tem crente, irmão, fazendo coisa que está acabando com as próprias vidas deles? Porque fazem as coisas sem medida. Como é que Deus vai mandar um anjo, uma revelação, uma visão? Eu estava um dia na minha casa lá no Brasil e o Senhor falou assim para mim, desce na Avenida dos Andradas. Isso era de manhã. Eu estava pronto para ir trabalhar na minha casa. O Senhor falou, desce na Avenida dos Andradas. Desce lá. Vai sobre aquela ponte, fica lá parado. Estou falando literalmente assim. Eu não ouvi a voz literal, mas veio no meu coração. Eu desci para a Avenida dos Andradas e me sentei lá numa ponte que tem um lugar onde fica cheio de noiados para todo lado. Pessoas usuárias de droga. E eu fiquei sentado ali. Daqui a pouco veio um irmão, que há muito tempo que eu não via. E ele passando por ali, como é que tá, pastor? Como é que tá, meu querido? Tudo bom, tal. Começamos a conversar. E eu disse, está indo para onde, rapaz? E ele disse assim, estou indo ali comprar um carro. Tem um carro ali que eu estou indo comprar. E esse carro, ele vai resolver a minha vida, porque eu vou trabalhar, vou fazer isso. Na hora eu já entendi de Deus o porquê eu estava ali. E eu senti no meu coração de dizer, não compra o carro. Não compra o carro. Mas esse carro está muito fácil, está muito bom, mas olha, eu estava na minha casa, Deus mandou, eu vim aqui, e eu estou aqui, agora estou aqui conversando com você, e eu sinto no meu coração de dizer, não compra esse carro, espera Deus. E ele falou, então tá bom, pastor, obrigado, Deus abençoe, que palavra boa, tamo junto, pá. Não é assim que a gente faz? E depois faz tudo errado? Para encurtar a história, ele comprou um carro. Sofreu um acidente grave que quase matou filho, sobrinho, primo, não me lembro da história direito.
Aí teve que ficar com o carro quebrado e o carro comprado no nome de uma outra pessoa, de terceiro. E aí teve que ir um desespero. Porque essas decisões causam sofrimento, irmãos. É verdade. Agora Deus nunca vai deixar você fazer uma bobagem sem antes colocar um anjo no teu caminho e dizer, não faça. Porque Deus sabe que você está fazendo por necessidade. Deus sabia que esse querido irmão estava fazendo por necessidade, não era por luxúria. Mas então quando tem esse princípio da sinceridade, quando tem o princípio da honestidade, Deus manda um anjo e diz, não faça. José ouviu e não foi embora. E o nome dele está aqui até hoje na palavra. Se José tivesse ido embora, imagina a história que nós contaríamos de José. É assim que você quer que as pessoas contem a sua história? Como de uma pessoa precipitada? É assim que você quer que as pessoas contem a sua história? Em todo lugar que alguém for se reunir para contar algumas histórias, eles vão dizer, precipitado, fulano é o rei dos precipitados, fulana é a rainha das precipitações. É assim que você quer que a sua história seja conhecida? Então procure os princípios de Deus para tomar decisão e Deus vai te dar uma revelação. Quando Jacó entre a decisão de ir embora, no meio desse caminho, o Senhor dá para ele um sonho. E ele conta o sonho para suas mulheres. Ele diz aqui que enquanto ele estava tomando conta do rebanho, ele cochilou, ele dormiu. E no tempo que ele dormia, um anjo apareceu. E ele olhou e viu, porque quando as ovelhas e os cabritos vinham no final do dia, tinha um lago grande, eu imagino que era uma campinazinha alta, e tinha uma baixada, umas árvores talvez assim, que faziam sombra, e as ovelhas e os cabritos vinham pelo outro lado, e ficavam todas ao redor daquela lagoa, bebendo água no final do dia, para serem recolhidas ao aprisco. Então Jacó deitava e sentava ali debaixo de uma árvore, e ficava ali tranquilo, olhando tudo branquinho e pensando, meu Deus, que hora que vai ser o milagre. E ali naquele momento de relaxamento, olhando as ovelhinhas ali, tomando água, e os cabritos, aonde eles vinham ali, e os cabritos cobriam as cabras, Deus manda um sono. Deixa eu dizer uma coisa, alguém aqui está precisando dormir. Alguém aqui nessa manhã está precisando dormir. Você está vivendo no limite do seu estresse. Você está vivendo no limite das suas preocupações. Você deita na cama e só dorme quando toma 5 ou 6 comprimidos. Os comprimidos fazem um efeito tão forte que você não está tendo revelação nenhuma. Então Deus está dizendo, você está precisando aprender a descansar, porque quando você descansar eu vou te dar uma revelação. Eu disse para as pessoas aqui na quarta-feira, nós estamos aqui na quarta-feira a partir das 8 horas, a gente ora das 8 às 8:30, e eu disse para alguns irmãos, eu falei assim, vem para cá dormir, dorme meia hora aqui, quem sabe, você dormindo aqui, Deus te dá uma revelação. Quando não fica em casa, pensando nos problemas, vendo televisão, se enchendo de Brasil, de Jornal Nacional, se enchendo de jornalismo, de sangue, de violência, de morte, de tanta porcariada, vem pra cá e dorme aqui, quem sabe Deus te mostra alguma coisa. Quem sabe Deus dá uma saída para a sua vida. Diz a palavra do Senhor que ele dormiu, e quando ele dorme aparece um anjo, e diz para ele assim, olha aqui no versículo 10 do capítulo 31, e sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. Ele viu em sonho uma coisa que não estava acontecendo na realidade. E disse-me o anjo, tinha um anjo lá para falar com ele, em sonhos, Jacó! E eu disse, eis-me aqui. E ele disse, levanta agora que você viu, agora que você entendeu, agora que você alcançou paz para ver, levanta agora os teus olhos e vê. Olha só, querido, levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados. O que Labão fez com os bodes listrados e salpicados? O que o tio dele fez com os bodes bons para a cria? Pegou todos os bodes salpicados e listrados e fez o quê?
levou a 3 dias de distância, de caminhada, longe. Imagina você caminhar 3 dias saindo daqui de Harrison. E quando chegar lá, daqui 3 dias você chega, não sei aonde é que chega aqui. Lá bota os bodes salpicados e malhados e pintados. Agora, 3 dias caminhando. Meu Deus, vai andar igual. Eu calculo que você vai chegar talvez na Geórgia. Mas essa era a distância que os bodes estavam, Joshua. Era a distância. Qual era a probabilidade de ver? Mas agora ele dorme e vê. E o anjo fala com ele. Aqui começa a revelação. O anjo fala: levanta os teus olhos e vê que os bodes que cobrem as ovelhas são malhados, salpicados e pintados. Isto em sonho. Deus deu para ele nesse momento. Sabe o que o crente inteligente faz quando Deus dá uma visão para ele? Fecha a boca e vai orar. Sabe o que o crente inteligente faz quando Deus mostra uma coisa para ele que não mostrou para ninguém? Ele fica quietinho. Ele começa então a se preparar para aquilo, porque ele sabe que é uma visão de Deus. Jacó teve uma revelação maravilhosa. E agora ele estava explicando para as esposas o porquê que agora eles podiam ir embora e porquê que eles haviam prosperado tanto. Porque um dia ele estava deitado, sentado ao pé de uma árvore, olhando aqueles cabritinhos brancos, com as ovelhinhas brancas, com as probabilidades de nascer salpicados, malhados e listrados quase nula, quase não havia probabilidade. Mas aí um anjo aparece no sonho e fala: levanta os teus olhos e vê. Você precisa levantar os olhos. Visão limitada. Visão limitada. No sonho o anjo fala: levanta os teus olhos e vê. Você está precisando ver uma coisa além que você não viu ainda. Sabe por que algumas coisas na sua vida não mudou ainda? Porque você não viu o que Deus preparou para você. Você não viu. Os outros já viram. Tua família já viu. Mas você ainda não viu. Você está gastando tempo com outras coisas. Você está jogando tempo fora, fazendo coisas erradas que vão atrapalhar a tua vida. Mas Jacó, o anjo diz para ele: levanta os olhos e vê. Levanta os olhos e enxerga agora. Por isso que eu mandei você ficar aqui, porque eu tinha uma coisa grande para te revelar. Por isso que eu mandei você estar aqui, porque eu tinha algo maravilhoso para fazer na tua vida. Eu tinha uma mudança, um 360 para fazer na sua vida. Crente impaciente, crente inconstante não consegue alcançar isso, porque basta a coisa dar um pouquinho errada e já quer ir embora. Não entendeu o que está acontecendo, vamos embora. Não compreendi o porquê disso, vamos embora. Eu até entendo que você sofra ansiedades para mudar, para sair, para ir, para voltar. Mas como você é servo de Deus e tem um Deus que planejou construir algo na tua vida, você tem que pensar, você tem que orar, você tem que observar quais são os caminhos que Deus está te dando. E uma mente atribulada não entende, uma mente conturbada não entende. Você precisa alcançar paz para esperar sentado debaixo de uma árvore, para que apareça um anjo no teu sonho, um anjo no teu caminho e diga: não faça, não vá, não compre, não venda, não diga, não fale. Aí você então vai entender que Deus já estava trabalhando na tua vida há muito tempo. Aleluia. Quando ele recebe de Deus esta revelação, e Jacó no capítulo 31, versículo 12: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Deus sabe tudo que você passa. Eu sei que é difícil, porque eu sou um ser humano, e tem coisas que eu digo para Deus: o Senhor não está vendo, Senhor? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Mas aqui Deus mostra para Labão, Deus mostra para Jacó e diz assim: eu sei tudo que Labão te fez.
você não tem que mover a sua mão. Você não tem que partir para a vingança. Você não pode usar as suas palavras como arma. Porque Deus sabe tudo, Deus vê tudo, Deus conhece tudo. E Deus está preparando uma reviravolta na tua vida. Deus está preparando uma reviravolta na tua vida. Eu estou como profeta aqui nessa manhã para dizer para você que vem desanimado, decepcionado, cansado, fadigado, com dores pelos músculos do corpo. As dores não passam. Você que vem e não consegue dormir direito. Você que não consegue nem pensar direito. Você fica suspirando pelos cantos. Chega dentro do carro em momentos, você para em lugares desertos e começa até a chorar e dizer: Deus, eu não sei o que fazer. Deus, eu não sei para onde olhar. Aí Deus chega numa manhã como essa e usa um vaso, o menor vaso que existe, e Deus diz assim: eu sei sobre a tua vida, eu sei o que você está passando, eu sei por onde os caminhos que você está passando, e eu sei o que te fizeram, mas eu vou te honrar, eu vou te exaltar, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da tua casa, da tua família, dos teus bens, eu vou cuidar. Só você levantar os olhos e ver o que eu estou te mostrando, e eu vou cuidar da tua vida. Aleluia, aleluia. Jacó mais do que depressa acorda desse sonho e faz uma coisa que aqui é, eu vou finalizando aqui e deixar para você passar o resto da vida pensando sobre isso. A Bíblia diz que Jacó se levantou daquele sonho. Gênesis capítulo 30, versículo 37 e 39. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. O que você faz quando você tem uma revelação de Deus? Você vai assistir o Faustão, não é? Quando você tem uma revelação de Deus, você levanta da oração, qual é a primeira coisa que você faz? Você vai se entupir de internet, não é? Você vai ver novela, você vai ligar para as amigas, para os amigos, não é? Quando você levanta de uma revelação de Deus, você sai de um culto como esse, sabe o que você tem que fazer? Você tem que olhar para frente. Você tem que caminhar e olhar para frente. Porque Deus está te dando uma revelação que vai mudar a tua vida. Aleluia. A primeira coisa que Jacó fez foi buscar essas 3 árvores. São 3 árvores específicas. E nelas está profetizado o futuro de Jacó. Como ele seria como criador de ovelha e de gado. Como ele seria como homem poderoso de finanças. Essas 3 árvores, o tempo não me permite falar tanto assim. Mas, só para você ter uma ideia de como o que Deus está preparando para a tua vida. O álamo é uma árvore muito popular na Europa, com qualidades ornamentais e crescimento rápido. E ela é uma boa opção de paisagismo em grandes áreas, principalmente quando arranjado em rengues ao longo dos passeios, criando um belo visual. Suas raízes são bastante agressivas, sendo preconizado que o plantio seja realizado pelo menos 15 metros de distância de qualquer tipo de construção. As raízes são tão fortes que não pode ser plantado perto de nada. Não pode compartilhar com uma construção. Por isso, quando Deus mostra para Jacó essa primeira árvore, Deus está dizendo para ele: o teu rebanho vai ser um rebanho estável e bonito de se ver. É uma árvore ornamental, bonita e forte, ninguém arranca do lugar. Como tem crente de raiz fraca, irmão. Eles não têm história com a igreja deles. Eles passam 20 anos numa igreja e viram as costas como se ela fosse nada. Não importa o problema que você está passando, o que Deus interessa é que você aprenda a história das coisas. Deus não levou o povo de Israel pelo caminho mais perto, mas levou pelo caminho mais longo, saindo do Egito. Era um caminho de 40 anos, porque Deus queria ensinar e dar sentido ao povo àquilo. Porque um povo que não tem história, um povo que não conhece a própria história, é um povo morto. O crente hoje só quer saber da sua história. Deus está nesta manhã dizendo: eu vou estabelecer você, mas eu preciso que você tenha raízes profundas. Não é qualquer vento que te arranca, não é qualquer balancinho que te arranca, por favor.
para ser dono de rebanho, tem que ser rebanho que se fortalece. As raízes dessa árvore, o álamo, são raízes tão brutas que não podem ser plantadas perto de construções, porque elas se agarram em tudo. Ninguém arranca depois que nasce. Deus estava dizendo para Jacó: o teu rebanho vai ser bonito, vai ser vistoso, é bonito de se ver. Irmão, tem coisa mais bonita de se ver do que um crente cheio da presença de Deus? Fala para mim. Procura aí um crente cheio da presença de Deus, vai para ele ver se é bonito de se ver. Irmão, nós hoje nos damos tanto a nossa vida material que a gente vem para a igreja mal-humorado, indisposto, com ânsia de vômito, tontura, dor de cabeça, tudo quanto é trem ruim. Mas a gente aguenta tudo, porque na segunda-feira, quando vai trabalhar, aquele patrão endemoniado, mas é dele que sai o seu dinheiro, aí ele te humilha, ele pisa, ele te escorraça, você olha para ele, dá um sorrisinho, com toda humilhação. Faz o contrário, querido. Você é rebanho de Deus. Venha para cá alegre, feliz, sorridente. Reserve um pouco das tuas energias para cá, querido. Dá um glória, pelo amor de Deus. Glória! Uai, entendendo você não? Venha para cá, reserve um pouco das tuas forças. Não seja tão fominha no teu trabalho, não. Deus não vai deixar te faltar nada, não. Reserva um pouco das tuas energias para tua esposa, para o teu marido também. Você está se destruindo a tua casa. Amanhã, quando acabar tudo, não venha dizer: eu não sei o que aconteceu. Você sabe sim. Você sabe. Para o patrão lá a gente ri, endemoniado, mas a gente ri, a gente aguenta a humilhação dele. A vontade é de catar um martelo e dar no pé da orelha dele, mas a gente aguenta porque eu sou crente. Mas quando a gente vem para a igreja, a gente vem para casa, a gente dá martelada no marido, martelada na esposa, martelada nos filhos, martelada no carro, martelada no pastor, martelada no líder dos jovens, martelada nos jovens, martelada nos idosos, é martelada para tudo quanto é lado. Aí você pediu para Deus falar, ué. Misericórdia. É o álamo. Meu Deus do céu, cadê os irmãos hispanos, Jesus? Segura isso tudo em casa. Estou acabando, pastor. Ai. Arrasta tudo para dentro. Faz o apelo. Aí ele pegou a aveleira. A aveleira é uma pequena árvore de 12 metros de folhagem, originária da América do Norte. Você conhece a aveleira? Os esquilos vivem aí carregando aquelas, enche a boca com aquilo, fica as bochechas desse tamanho, os chipmunks, não tem? Aquilo é a aveleira. Sabe por que Deus mostrou? Sabe por que Jacó foi lá pegar a aveleira? Porque ela tem uma forma espontânea de ser cultivada. Aqui existe no mato para tudo quanto é lugar, não é? É espontânea. Sabe o que Deus estava dizendo? O teu rebanho vai ser espontâneo. Não sabe aquele negócio de bênção forçada? Que você fica cantando a bênção dos outros? Ai, que vontade, essa bota é tão bonita, né? Eu nem tenho uma igual. Aí arranca a bota do irmão, da irmã e vai contar: Deus me deu. Deus não te deu não, você arrancou na cara de pau. Mas o que Deus está dizendo é que o rebanho de Jacó ia ser um rebanho espontâneo. Sabe o que é rebanho espontâneo? É gente te procurar e dizer: olha, eu gosto de ir na tua casa, eu gosto de andar com você. Quando eu ouço você falar, me faz bem. Toda a minha riqueza, todo o meu dinheiro, para você, usa meu carro, usa. Sabe o que é isso? É crescimento espontâneo, é prosperidade espontânea. É um patrão que olha para você. Você nem é tão fominha pro trabalho assim, você não é nem morto de fome no trabalho assim, mas o patrão te olha e diz: olha, eu gosto de você, rapaz. Você confronta o patrão, você briga com ele, você discorda das falcatruas dele, você não concorda com as pilantragens dele, e no final ele ainda diz: eu não sei porquê, mas eu sinto bem com você na companhia, te manda embora, daqui 2, 3 dias vai na tua casa buscar de novo, porque ele sabe que tem presença de Deus na tua vida, e quando você está lá, os demônios saem. Dá um glória, pelo amor de Deus. Crescimento espontâneo. Rebanho de carne saborosa, fértil,
e de cria espontânea. Crescimento espontâneo. Você nem faz apelo. Chega gente e fala, eu quero ser crente dessa igreja. Mas ninguém te fez apelo, não. Mas não cabe mais ninguém aqui, mas eu quero, eu fico de pé. Crescimento espontâneo. É o que Deus vai trazer sobre a nossa vida. E a última planta, aleluia, é a castanheira. Para finalizar, ao escolher uma vara de castanheira, Jacó sabia que estava profetizando que o seu rebanho seria alto e forte. Aí Jacó pega as varas dessas 3 plantas e corta e descasca um lado delas. Quais são as cores das cascas dessas árvores? Hã? Você não sabe, tem aqui para todo lado, você nunca parou para observar, meu Deus do céu. Marrom. É marrom. Mas quando você descasca, o que tem por baixo? É o quê? Branco. Jacó encheu a beira do rio do lado de cá de varinhas brancas e pretas. Fez assim uns formatozinho meio retangular, aqui outro, e encheu a beira do rio. Ele recebeu uma revelação de Deus. Quando era de tarde, os cabritos vinham tomar água e começavam a coabitar com as cabritas ali, com as ovelhas, e coabitavam e bebiam água olhando para aquele salpicado, malhado e riscado. De forma sobrenatural, sem interferência humana. Não tinha nenhum tipo de interferência humana. O milagre não foi nas ovelhas, o milagre foi em Jacó. As ovelhas foram o resultado do milagre que Jacó estava disposto a receber. Começou a alterar os genes, começou a alterar o DNA ou DNA das ovelhas que estavam ali. E quando o sêmen dos cabritos saíam e iam para os óvulos das cabras, já ia tudo alterado. E aí começou a nascer salpicados, malhados e pintados. Te dei o segredo de um milagre, você nem para dar um glória. Se eu te desse o número da Super Bowl, acho que você estaria rolando pro chão aqui. Estou te dando o segredo de Deus para você prosperar. Você fica esperando intervenção humana, milagre vir da mão dos homens. Você fica esperando que os homens se lembrem de você. Você fica esperando que os homens recordem seu telefone. Quantas vezes eu já não deixei telefone com pessoas que eu precisava delas, e daqui 2, 3 meses elas diziam, me dá teu telefone por favor. Não é assim? Nem guardaram teu telefone, nem lembraram de você. Mas eu estou dizendo nesta manhã que Deus lembra de você. Deus não se esqueceu de você.